Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, isso aqui, ali, quando chegou o dia do Pentecoste, Deus derramou um poder tão grande, aqueles irmãos estavam reunidos ali, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que estava acontecendo naquele momento do Pentecoste, e eles ficaram admirados. E ali perguntaram para Pedro o que eles deviam fazer para ser salvo. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, que tinha recebido um poder tão grande do Espírito Santo, começa a falar com eles, porque aquele ali era um ato notório, era iniciado a igreja naquele momento. E eles perguntam para Pedro: varões e irmãos, o que nós devemos fazer? Pedro responde, e disse-lhe Pedro: arrependeis. Então naquele tempo estava pregando a palavra, a doutrina do arrependimento, a doutrina do batismo para perdão do pecado. Aí então Pedro leva esta palavra para eles: irmãos varões, arrependeis e seja cada um batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela palavra entrou no coração daqueles irmãos. A palavra foi tão forte no coração deles, e eles creram naquela palavra, porque ele estava ali, estava vendo algo diferente. Ele estava vendo ali naquele momento a descida do Espírito Santo, como o Espírito Santo estava descendo naquela vida. E eles ficaram admirados, porque eles nunca tinham visto aquilo era notório. A primeira vez para ele era notório eles verem aquilo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, os apóstolos, e o que eles falavam refletia a língua das nações onde eles moravam, aquele povo. Então ficou admirado, porque aquele povo começou a entender nas suas línguas. Pessoa que não era nem ali de Israel, mas eles ouviram a palavra de Deus. E eles ouviram a palavra do Senhor. E eles entenderam que estava tendo um milagre da parte de Deus, acontecendo algo especial ali. E eles compungiram no seu coração. E ouvindo isso, compungiram em seu coração e disseram a Pedro, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha, eles vê tudo aquilo ali, o poder de Deus descendo, língua repartida como fogo, descia sobre a cabeça deles. E eles, vendo aqueles sinais, aquelas maravilhas, vendo aqueles homens profetizando, vendo aqueles homens falando nas línguas deles, e eles não entendiam aquelas línguas, mas falavam naquela língua corretamente. Deus deu o dom de língua para eles. E eles perguntaram para Pedro o que está acontecendo. Aí Pedro começa a dizer para eles: porque a promessa vos diz a respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para os de perto e a promessa é para os de longe, tanto quanto Deus chamar. Foi as primeiras conversões, né? E fala aqui no versículo 41, e através dessa pregação de Pedro, aqui quase 3.000 almas se converteram, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Você vê o poder da palavra de Deus. Quando Deus trabalha, quando Deus age, as pessoas se convertem, o Espírito Santo.
E hoje, das vezes para nós ver uma pregação da palavra de Deus, as pessoas se enfeitam a palavra. A pessoa se enfeita a maneira deles pregar. Não, mas se a gente for na origem da palavra, se a gente for lá na ciência da palavra, lá no aroma da palavra, e pregar como ela é, o Senhor vai converter muitas almas. Hoje, muitas vezes a pregação ela é recheada de oba-oba, é mais condolências, que é passado daqui para lá, mas a palavra vai ficando, muitas vezes, o pregador ele vai pregar, ele vai mostrar a sua capacidade, aonde ele estudou, aonde ele se formou, numa teologia, e a palavra de Deus vai ficando para trás. E a palavra de Deus vai ficando para trás. Sim, não estou dizendo que nós ter teologia é pecado, não, é bom. Mas não é também porque temos teologia que nós vamos abandonar a palavra, nós vamos pregar a palavra como ela é. Olha o que a palavra faz. Aquele povo, quando ouviu aquela palavra, com aquele desejo, aquela sede, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. E se agregaram naquele dia quase 3.000 almas para o batismo. Para o batismo. Aquilo foi muito notório, porque a palavra de Deus diz que estava reunido no dia do Pentecoste. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando Deus tem de fazer a obra, não tem quem impede, mas tem que ser na oração, buscando a Deus, procurando a Deus, na obediência de Deus, que Deus vai fazer a obra. Ele estava reunido no lugar, em oração, buscando o revestimento de Deus, o poder de Deus. E ele estava ali reunido naquele lugar. E de repente Deus começa a soprar do céu um som como de um vento. Deus começa a soprar um som como um som de um vento naquelas pessoas que estavam ali. Um vento veemente, impetuoso, enchendo toda a casa em que estava assentado. Então Deus manda aquele vento sobre aquele povo. E sabe o que acontece? O poder de Deus desce. Eles são batizados com o Espírito Santo, recebem o dom de língua, dom de prodígio, de maravilha, o dom de ser audácio, pregar a palavra de Deus, porque Pedro não tinha estudo, mas ao receber o Espírito Santo, ele desenvolveu na pregação, o Espírito Santo deu a palavra, e quando o Espírito Santo dá a palavra, tudo isso acontece. E aquela multidão reunida, e Pedro ali, naquele lugar, tomou-se a palavra e começou a dizer, assim diz Deus, nos últimos dias acontecerá, disse Deus, nos últimos dias acontecerá, disse Deus. E nós estamos vivendo nos últimos dias, e assim disse Deus, para nós levar a palavra. Assim acontecerá nesses últimos dias, que do meu Espírito derramarei.
Aí que está a diferença. Se Deus derramar do seu Espírito ao homem, aí ele vai fazer a diferença. Porque o homem como Espírito Santo de Deus, o homem como Espírito do Senhor, ele vai fazer uma grande obra. Assim disse Deus. E quando Deus fala, Deus cumpre. Assim diz o Senhor. E o Senhor tem falado. Que nesses últimos dias o Senhor vai trabalhar. O Senhor vai agir. Assim disse Deus. Que palavra profética. Assim diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Se nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito sobre a nossa vida, aí não vai ser só na vida de Pedro, Paulo, João, dos 12 discípulos, daquele grupo de 120 pessoas, vai ser milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Deus nesses últimos dias vai derramar do seu Espírito. E sabe o que vai acontecer? Muita salvação de alma. Porque muitos vai ter a ousadia no meu espírito. Muitos vai ter ousadia no meu espírito e vai pregar, vai falar, vai anunciar, vai proclamar. E a salvação vem. Porque aquele que já é cheio do Espírito Santo, e Deus derrama o Espírito Santo nele, ele quer fazer a obra de Deus. Não interessa. Não interessa se ele vai passar fome, se ele vai almoçar, se ele vai jantar, se ele vai ter café. O interesse dele é pregar a palavra de Deus, né, Lara? É aqui, Lara. Dá um tchauzinho para os irmãos. Aí a Lara, né? Aleluia. Lara já louva a Deus também, né? E Deus derrama o seu Espírito. E quando Deus derrama o seu Espírito, ele vai fazendo a sua obra. E ele tem feito a obra dele nos últimos dias. E nesses últimos dias, o Espírito de Deus vai ser derramado em muita gente. Aqueles que nós não dava valor, assim, um modo de dizer, colocando. Mas para Deus ele tem valor. Aqueles que não tinham valor para mim, mas para Deus tem. E Deus vai fazer a grande obra. Vai levantar para ser pregador da palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus. Deus vai levantar para ser pregador da palavra do Senhor. Porque nós somos uma nação eleita. Chamada pelo Senhor. Uma nação que Deus levantou para mostrar a palavra dele para todo mundo. Se nós já seguimos a pisada do Senhor, aprendemos a andar no caminho do Senhor, agora nós vamos aprender a palavra dele e mostrar para muitas pessoas a palavra do Senhor. É isso que precisa nesses últimos dias. É isso que está precisando. Às vezes nós somos obrigados a entrar numa rede Face Salvação, José Marques, ou entrar num canalzinho do YouTube, Marques Azevedo, né? E levar a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, para que Deus venha fazer uma grande obra. Aleluia.